E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá começar a nossa aula de números complexos 2, ou seja, trabalhar a forma trigonométrica dos números complexos. Pessoal, por definição, o início de tudo, antes da gente começar a montar um número complexo na forma trigonométrica, nós temos que conhecer esse plano de Argand-Gauss. Glauber, que plano é esse? É o plano cartesiano dele. Na aula passada, eu falei para vocês que o plano cartesiano, os dois eixos mudam de nome. O eixo X ele passa a ser o eixo real e o eixo Y ele passa a ser o meu eixo imaginário. E a localização do número complexo vai estar na intersecção desses pontos. Olha aqui o exemplo, ó. Z1, 1 mais I, um número real, um no imaginário. Fazendo a intersecção do ponto, está aqui o meu número complexo, Z1. Quem seria o Z2? Menos 3 mais 2i. Menos 3 e o 2. Está aqui o número complexo, Z2. E assim por diante. Então, o plano cartesiano ele deixa de ser usado e passa a ser trabalhado com o plano de Argand-Gauss, onde o X é o eixo real e o Y é o eixo imaginário. Aí o que a gente vai fazer? Fazemos a localização do número complexo no plano de Argand-Gauss e trabalhamos com a ideia de módulo e argumento. Glauber, o que seria teoricamente esse módulo? Ideia do teorema de Pitágoras. É bem parecido, certo? E o argumento é um ângulo relacionado aos ângulos do seno e do cosseno, tá bom? Então vamos lá. Olha só, você terá um número complexo representado pela parte real, pela letra A, e representado pela parte imaginária, representado pela letra B. O módulo dele é essa distância aqui, ó, da origem até a intersecção do ponto. E você observa, você vai ter aqui, você terá um triângulo retângulo, onde um módulo é a distância da origem ao meu ponto. E aí, lembrou o teorema de Pitágoras? Lembrou o triângulo retângulo? Lembra o teorema de Pitágoras. E depois, seno e cosseno. Eita, Glauber, vou ter que trabalhar com esses dois valores? Sim, e eles têm uma ordem. O que é o cosseno, quem é o seno, o que ele passa a existir. A exigir também de número complexo. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro passo, calcula um módulo. Então, o que é um módulo? Módulo do número complexo é a raiz quadrada da minha parte real ao quadrado, mais a minha parte imaginária ao quadrado. Lembrando que, se a parte real ou a parte imaginária tiver negativo, entre parênteses, ela fica positiva, tá bom? Calculei o módulo, show de bola. E aí, vou calcular os ângulos. Quais ângulos? O cosseno e o seno. E quem seria o cosseno? A tua parte real dividida pelo módulo. Quem seria o seno? A tua parte imaginária dividida pelo módulo. Glauber, então eu calculo o módulo e após o módulo eu monto o argumento. Sim, o argumento ele vai estar facilitando para descobrir qual é o ângulo. E um detalhe, esse ângulo geralmente você vai ter uma medida de quê? Ou dos ângulos notáveis, 30, 45, 60, ou um ângulo semelhante. Um ângulo lá de 120 graus, ele vale quanto? Depende, seno ou cosseno. Você tem que fazer essa relação. Tem, às vezes, trabalhar a redução do quadrante, tá bom? Ou, em outra medida, ele pode pedir para você fazer a transformação, em vez de trabalhar em graus, passar para radianos. Então, vamos lá trabalhar aqui os exemplos. Olha só. Determine um módulo e o argumento dos números complexos. Z1, 2 mais 2i. E o Z2, menos 5 raiz de 3, mais 5i. Primeiro passo é calcular o módulo. Então, o módulo do número complexo 1, raiz quadrada de a ao quadrado, mais b ao quadrado. Olha só. 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado fica 4 mais 4. E 4 mais 4 é a raiz quadrada de 8.
E quem é a raiz quadrada de 8? 2 raiz de 2. Ah, Glauber, então o módulo é 2 raiz de 2. Agora cuidado com o detalhe. O módulo, se por acaso ele vier com uma raiz, lembra que você vai ser obrigado a fazer a racionalização do número. Tá bom? Então observa, ó, quem é o cosseno? O valor do A, minha parte real, que é o 2, dividida por 2 raiz de 2. Racionalizando, raiz de 2 sobre 2. Quem seria o seno? 2, que é a parte imaginária, dividida pelo módulo, 2 raiz de 2. Racionalizando, raiz de 2 sobre 2. Glauber, sempre serão valores iguais? Serão valores semelhantes, porque um pode estar no quadrante e o outro em outro, certo? Vou citar exemplo. Se por acaso você tiver algum número complexo no segundo quadrante, certo? Lá do plano de Arcangauss, o cosseno ele vai estar negativo e o seno positivo. Aí você faz a relação. Aí outro detalhe, raiz de 2 sobre 2, todos dois está positivo. E aí, qual é o ângulo? Lá do que eu tenho que saber? Primeiro, volta e revisa aquela tabela dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Aí você vai descobrir que raiz de 2 sobre 2, para o seno e para o cosseno, é um ângulo de 45 graus. Ou seja, o argumento é 45 graus. Glaude, se ele quiser por acaso em radianos, olha só que ele está me dando aqui a resposta de π sobre 4. É que ele fez a transformação. E o que você vai fazer? Faz aquela relação de, aquela regrinha de 3, 180 graus, vale π, o ângulo de 45 vale x. Faz o produto do meio pelos extremos e simplifica, tá bom? Olha aqui outro exemplo, número complexo 2, menos 5 raiz de 3, mais 5i. Vamos lá para o módulo, calculando o módulo, a ao quadrado, menos 5 raiz de 3 ao quadrado, mais b ao quadrado, que é 5 ao quadrado. Olha só quem deu o módulo, 10. E agora, calculo seno e cosseno. Quem é o cosseno? Valor do A, que é a minha parte real, menos 5 raiz de 3 sobre 10. Simplificando, ó, menos raiz de 3 sobre 2. Aí você vai no seno. Quem é o seno? Minha parte imaginária dividida pelo módulo. Simplificando, o meio. Aí tu se lembra. Vixe, Glauber. Aí eu tenho, ó, o seno está positivo e o cosseno está negativo. Vale quantos graus? Aí vamos fazer a relação. Para que valor o cosseno ele é negativo para menos raiz de 3 sobre 2? Lembra da tabelinha. 30, 45, 60. Quando você fizer o cálculo, você descobre que o menos raiz de 3 sobre 2 e o meio é 150 graus. Ixi, Glautão, o cosseno está negativo e o seno positivo, 150 graus. Ele está no segundo quadrante. É aquela relação que eu mostrei para vocês, que eu falei para vocês há pouco. E aí, faz de novo a relação, a transformação de graus para radianos. Fazendo a transformação, ó, 5π sobre 6. Tá bom? Então, o módulo é o teorema de Pitágoras, já por si só, onde o valor do A é o teu número real e o valor do B é a tua parte imaginária, tá bom? Lembrando que o sinal do número ele acompanha. Show? Descobri o módulo, descobri o argumento. E a forma trigonométrica, Glauber, como é que eu monto? Vamos lá. Depois que você calcula o módulo, depois você calcula o argumento, aí a gente vai montar a forma trigonométrica. E qual é a forma trigonométrica? Essa daqui, ó. Número real, número imaginário z é igual módulo do número, que você já tem calculado, vezes cosseno de θ, que é o cosseno que você achou, mais i vezes seno de θ. Eita, Glauco, então vou ter que trabalhar com o módulo e vou trabalhar com o argumento? Sim. Fez isso, aí você organiza seguindo esse padrão. Tá bom? Então, olha só aqui um exemplo. Toda vez que você tiver um número complexo sendo pedido para escrever ele numa forma trigonométrica,
você calcula o módulo, olha só, 1 mais raiz de 3i, calculando o módulo, ficou 2. Quem é o cosseno e o seno? Calculando o cosseno, minha parte real dividida pelo módulo, 1/2, seno, minha parte imaginária dividida pelo módulo, raiz de 3 sobre 2. Seno é o meio, cosseno é o meio, seno é raiz de 3 sobre 2. Quem é o ângulo? Aí tu vai pensar no ângulo. Aí você acha que o ângulo é o 60. Faz a relação. 180 vale π, certo? 60 vale x. Simplificando tudo, o ângulo é π sobre 3. E aí, Glaudio, o que eu faço? Monto o valor. Monto o número complexo. Qual é a montagem dele? Está aqui, ó. Z igual a 2, por que 2? Porque 2 foi o módulo, vezes o cosseno de quem? De π sobre 3, mais i vezes seno do π sobre 3. Então, a parte mais complicada, o que é? É você calcular o módulo, o seno e o cosseno. A montagem é a mesma, ela não se altera para nada, tá bom? Vamos trabalhar aqui outro exemplo, olha só. Passe o número complexo 3 menos 3 menos 3i para a forma polar. Glaudio, o que seria essa forma polar? É a forma trigonométrica. Então, de novo, vou calcular o módulo. Menos 3 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado, fica a raiz quadrada de 18, que é 3 raiz de 2. Calculando o seno e o cosseno, está aqui, ó. Menos raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2. Lembra, raiz de 2 sobre 2 é 45 graus. Se os dois estão negativos, ele está em qual quadrante? Ah, Glaudio, ele está lá no terceiro quadrante. E aí, fazendo a relação, vale quantos graus? É 180 mais 45, ou seja, dá 225 graus. E aí, faz a relação, 180 vale π, 225 vale x. Simplificando, 5π sobre 4. Fez a simplificação. E agora, monta o número. Número complexo z é o meu módulo, 3 raiz de 2, vezes cosseno de 5π sobre 4, mais i vezes 5π sobre 4. Ah, Glaudio, então, a forma polar e a forma trigonométrica é a mesma definição? É. São sinônimos, beleza? Então, soube montar, soube aplicar, show de bola. Glaudio, o que está cobrando na prova? Está cobrando essa parte de multiplicação, divisão? Não. Na prova de vocês bimestral, eu estou cobrando somente a montagem do teu número, saindo da forma algébrica e indo para a forma trigonométrica. Nada relacionado às operações, nem de multiplicação, nem de divisão, nem de nada, tá bom? Tá um assunto bem simples, mas se ficou na dúvida, manda mensagem para a gente pela Agenda Edu, que a coordenação passa e a gente responde vocês. Se a dúvida persistir, assiste a videoconferência, que lá eu vou estar resolvendo exercícios com vocês, tá bom? Então, queria agradecer aqui a presença de vocês. Fique com Deus e uma ótima prova a todos. Tchau, pessoal!